Alô a todos aqui do canal AUP Enfermagem. Um alô também a todos os enfermeiros, enfermeiras, técnico de enfermagem e também acadêmico de enfermagem. O conteúdo que vamos abordar hoje é sobre triagem auditiva neonatal, que chamamos de teste da orelhinha. E se você está chegando agora nesse canal, convido para você se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo na rede social. Inicialmente, é importante deixar bem claro qual a finalidade do teste da orelhinha. Segundo as diretrizes da atenção da triagem auditiva neonatal do Ministério da Saúde em 2021, esta triagem, conhecida como teste da orelhinha, tem a finalidade de identificar o mais precocemente possível a deficiência auditiva em neonatos e lactentes. Esse tipo de triagem consiste em teste e reteste. Só repetindo para vocês, este tipo de triagem consiste em teste e reteste, com medidas fisiológicas e eletrofisiológicas da audição do neonato e do lactente. E o principal objetivo é encaminhá-los para o diagnóstico dessa deficiência e para intervenções adequadas para eles e sua família. Você pode estar se perguntando quando deve ser realizado a triagem auditiva neonatal, conhecida como teste da orelhinha. Então vou estar respondendo para vocês quando deve ser realizado a triagem auditiva neonatal. A triagem auditiva neonatal deve ser realizada preferencialmente nos primeiros dias de vida, de 24 a 48 horas, aonde deve ser realizado o teste da orelhinha. O teste da orelhinha deve ser realizado na maternidade, após o nascimento, e no máximo aí esse exame pode ser realizado durante o primeiro mês de vida, a menos que a saúde da criança não possibilite assim a realização deste exame. Observe muito bem que a triagem neonatal auditiva, conhecida como teste da orelhinha, deve ser realizado inicialmente no pós-parto, ou seja, quando a criança estiver ali no primeiro ou no segundo dia de vida. Só não vai realizar nesse período só se apresentar algum tipo de situação que impossibilite assim de realizar esse exame, mas preferencialmente deve se realizar naquele momento. Agora, se não conseguir realizar nesse período de 24 horas a 48 horas, esse exame ele pode ser realizado até o mês de vida. Então é importante deixar bem claro esse detalhe. Tem que ser realizado imediatamente logo após o nascimento? Não, pode esperar também no máximo um mês de vida preferencialmente. O que é importante também para o nosso estudo e também para a nossa assistência de enfermagem, para o enfermeiro, para o técnico, para o acadêmico ali que está aprendendo inicialmente a realizar uma triagem neonatal com qualidade, o que é importante saber é como deve ser realizado a triagem auditiva neonatal, conhecida como teste da orelhinha. A triagem auditiva neonatal deve ser organizada em duas etapas, no teste e reteste. No primeiro mês de vida, a presença ou ausência de indicador de risco para deficiência auditiva, chamado de IRDA, deve orientar o protocolo a ser utilizado. Para os neonatos e lactentes sem indicador de risco, utiliza-se o exame de emissões otoacústicas evocadas, chamado ou conhecido pela letra EOAE. No caso, para neonatos e lactentes com indicador de risco, utiliza-se assim o teste de Peart automático ou o modo de triagem. O que é Peart? Peart significa potencial evocado auditivo do tronco encefálico. Então não esqueçam o significado dessa sigla aqui, Peart, que é P-E-A-T-E, significa potencial evocado auditivo do tronco encefálico. Então existe dois tipos de teste que é realizado durante a triagem neonatal aqui, nesse tipo de caso, que é a triagem auditiva neonatal. Existe aquele que se aplica em neonatos e lactentes sem indicador de risco e existe aquele que se aplica no neonato e lactente com indicador de risco. Caso não se obtenha resposta satisfatória ou falha, os neonatos ou lactentes sem indicador de risco deve-se repetir o teste de emissões otoacústicas evocado. Ainda nessa etapa de teste deve ser realizado. Observe muito bem que, caso não se obtenha uma resposta satisfatória ou falha em neonatos ou lactentes sem indicador de risco, deve-se repetir esse teste de emissões otoacústicas evocado nessa mesma etapa. Caso a falha persista, é preciso realizar imediatamente um outro teste que nós chamamos de potencial evocado auditivo
do tronco encefálico, conhecido como PIRT automático. Então, o que é PIRT automático que eu falei anteriormente? Potencial evocado auditivo do tronco encefálico. É por isso que nós chamamos que a triagem auditiva neonatal, ela se baseia em TERT e RETERT, de acordo com como eu já mencionei anteriormente. Como eu mencionei várias vezes a palavra emissões otoacústica evocada, é importante eu esclarecer o que é emissões otoacústica evocada. As emissões otoacústicas são sons gerados dentro do cócclea normal, espontaneamente ou em resposta à estimulação acústica. As otoemissões acústicas, produto de distorção, avalia principalmente a audição, sendo utilizado em triagem auditiva de recém-nascido, também chamado de teste da orelhinha. É um tipo de exame fundamental para identificar precocemente lesões ou distorções do ouvido interno, que consiste na colocação de um fone indolor no meato acústico, ou seja, é colocado esse fone indolor no meato acústico ou auditivo externo, que emitirá assim sons e captará registro de funcionamento das células do ouvido interno. Outra palavra que foi citada por várias vezes aqui em nossa videoaula foi potencial evocado auditivo do tronco encefálico automático, chamado também de PIRT automático. O que é então PIRT automático? É indicado para triagem auditiva dos neonatos com indicador de risco para perda auditiva e nos casos em que ocorram falha nas emissões otoacústicas, mesmo em neonatos de menor risco. Mas uma outra pergunta que devemos fazer: como é feito o exame de PIRT, ou o exame que nós chamamos de potencial evocado auditivo do tronco encefálico? É um exame assim não invasivo e indolor, pode ser feito em qualquer idade e não depende da resposta do paciente. Como é feito esse exame? Esse exame é realizado com o paciente deitado em uma maca, onde são colocados eletrodos na testa e atrás da orelha desse paciente, e é colocado também um fone que é inserido no ouvido externo desse paciente. Então, esse tipo de exame não depende da resposta do paciente, porque são colocados eletrodos e um fone de ouvido, onde são detectados a resposta do ouvido interno. Assim são realizados esses exames. Observe muito bem que nessa nossa videoaula tivemos uma preocupação didática em deixar bem claro o que é um teste da orelhinha, que é chamado também de triagem auditiva neonatal, onde colocamos como é realizado esse exame, quando é realizado, quais são os tipos de exame que deve ser realizado, onde tem que fazer o teste, reteste, e o teste também quando é identificado alguma alteração, e também qual é o fluxo que deve ser encaminhado esse recém-nascido ou esse neonato. E se você está chegando agora nesse canal e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever, dar um like e compartilhar nosso vídeo na rede social. Ficamos por aqui e até a próxima aula.